Primeiro princípio, a gente vai ver Moisés chamando Josué e organizando, dizendo: Josué, chama os homens de cada tribo, ali não era tribo ainda, né? Chama os homens e nós vamos organizar. A gente já vê a primeira coisa: ordem e organização. Para a gente vencer as batalhas em 2026, vamos colocar nossa casa em ordem. Vamos ter organização, seja ela interna ou externa, é colocar a casa em ordem. Nós vamos ver outro princípio de obediência. Moisés obedeceu à voz do Senhor e Josué obedeceu à voz de Moisés. Para vencermos guerras, precisamos obedecer à palavra de Deus, o princípio de Deus. E ali, depois de obediência e de ordem, eles vão para a guerra e o Senhor então entrega, né? Que aí no final é a bandeira, o Senhor é a nossa bandeira, estabelece a bandeira, o nome do Senhor é glorificado. Então, dentro de uma guerra, dentro dos desafios, tem responsabilidade que cabe a nós. Então, para todos que estão agora nos ouvindo, tem promessa? Tem. Mas tem responsabilidade que cabe a nós, até vencermos e o nome do Senhor ser glorificado e vivermos os planos e os propósitos e os sonhos de Deus. Então, Cris, o que eu preciso fazer? Entender que Deus é fiel, fazer a sua parte e pode ter certeza que Deus vai fazer a parte dele. Graças a Deus, estamos felizes porque Deus é Deus de obras completas. Sejam todos bem-vindos mais uma vez comigo, Zilda Araújo, no Resgatando Valores. É uma alegria muito grande, como todos já sabem, que a Zia aqui fica muito feliz quando recebe pessoas direcionadas pelo Espírito Santo de Deus para derramar aqui nessa mesa. E hoje, como nós estamos iniciando esse novo 2026, cheias de alegria, de esperança, que esse ano venha a ser um ano produtivo, e pensando com muito carinho, como temos muitas outras amadas também, o Espírito Santo nos direcionou a convidar essa pérola hoje, que vai derramar aqui na mesa com muita graça. Eu tenho certeza que ela vai deixar o Espírito Santo a usá-la para trazer esse assunto maravilhoso aqui na mesa. Ela vem aqui da cidade pertinho de Campinas, muitos já a conhecem, porque ela é uma pastora, uma ilustre filha do Eterno. Hoje vai falar sobre um assunto bem delicado, minucioso e necessário. Pastora Cristiane Silva, deixa eu arrumar aqui, doutora, psicóloga, pastora Cristiane Silva, esposa do pastor Luciano. Pastor Luciano, meu irmão, receba aí meu carinho, a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado por o Senhor ter deixado essa maravilhosa passar esse momento aqui glorioso, derramando mais um pouco do seu conhecimento para mim e para esse público que o Senhor tem confiado aqui no Resgatando Valores. Olha, sente-se, acomode-se, porque o assunto hoje é muito bom de ouvir e necessário para todos nós. Você não é inscrito? Então, por gentileza, se inscreva aqui no canal Resgatando Valores, faça seu comentário, faça também o seu pedido de oração. Esse ano nós ainda continuaremos com as intercessoras orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. A pastora Cristiane, ela é idealizadora do projeto Thalita Cume na cidade de Campinas. É um projeto maravilhoso, onde ali ela tem outras profissionais. Ela vai falar um pouquinho sobre o assunto ao decorrer do vídeo, que chegam até ela. E que cuidado é esse que ela tem para essas mulheres que precisam e que chegam ali necessitada. E pensando em tudo que o Senhor tem usado a pastora Cris como psicóloga, ela vai hoje falar sobre encerramento de ciclos, sobre motivações e como viver esse chamado de Cristo na terra. Será que é simplesmente eu chegar e falar, Deus me usa, ou Deus está me usando? Como que é? Como que fica a cabeça? Como que está dentro de nós essa motivação
motivação, esse ciclo que começou agora, como que eu vou lidar com essas coisas que estão dentro de mim? Então, uma psicóloga aí preparada, uma parceira, vai aqui com a ajuda do Espírito Santo a brilhantar aqui no Resgatando Valores. Vem comigo ouvir essa palavra poderosa, biblicamente também comprovada, que hoje essa serva do Senhor vai fazer uso dela aqui comigo na mesa. Cristiane, que delícia estar aqui com você, Zilda, amiga, parceira, irmã em Cristo. Tava com muita saudade já de você. Chegou o dia. Celebrando, né, esse novo momento com Jesus. É verdade. E o Senhor, quem é que eu vou trazer para a mesa? Continuará os testemunhos, porque testemunho já colou em mim. Glória a Deus. Mas, assim, um ensinamento sobre a psicologia é muito maravilhoso, porque tem tudo a ver, né? Quantas pessoas eu recebo aqui na mesa, Cris, que vêm contar o seu testemunho, e claro que é sem julgamento nenhum, Amém, né? isso. O passado dela ficou lá atrás, hoje é o novo homem, Aleluia, a nova mulher isso. que nasceu em Cristo. Mas quando você vai com um olhar psicológico nessas pessoas, você fala, quantas marcas, quantas feridas, quanto fardo essa pessoa trouxe numa vida toda e só conseguiu essa libertação, essa cura em Jesus Cristo. É né? verdade. Hoje nós temos essa facilidade, essa praticidade de termos aí pastoras, grandes nomes, né? Eu vou mandar um beijo carinhoso para a minha amiga psicóloga também, pastora Mônica, o pastor Flávio, e grandes homens e mulheres de Deus preparados, estudaram, fizeram pós-graduação, fizeram doutorados para cuidar da mente da pessoa. Então é muito bom, né, Cris, nós sermos assim levadas no espiritual, os testemunhos que cativa a nossa fé, que acrescenta a nossa fé, mesmo. Mas as nossas emoções é necessária de cuidar. Né? É tão necessária quanto nós alimentarmos o nosso corpo físico. Muito pouco falado. As igrejas hoje, graças a Deus, já tem umas mentes abertas, né? Não é todas, mas tem umas que têm mentes abertas, porque nós crescemos acreditando que os nossos pastores eram obrigados a nos orientar em tudo. Em partes, sim, e em partes não, porque eles também são seres humanos, né? E o Senhor vem preparando, salvando, e é pastor hoje, psicólogo, psicanalista, terapeuta, enfim, a igreja está recheada de pessoas preparadas para cuidar também das nossas vidas. E hoje eu quero que minha amiga, gente, ela também é minha psicóloga, tá bom? Quando eu preciso de socorro. Que benção! Ô, Cris, como eu vou fazer? Entendeu? Uma honra. E uma pessoa preparada pelo Senhor, que o Senhor nos apresentou, né, Cris, em um momento maravilhoso. Deus é maravilhoso, unindo propósito, né? Realizando conexões incríveis. É uma honra estar aqui nesse programa que tem edificado, abençoado tantas vidas. Zilda, Deus te levantou nesse tempo, nessa geração, como uma voz profética para o despertamento. Os testemunhos, as pessoas que passam por aqui, com certeza geram em nós que assistimos transformações, mudanças, encorajamento. Então, estar aqui é uma honra. Né? Você é um presente de Deus para as nossas vidas, para a minha vida, de uma maneira muito particular. Desde a primeira vez que eu passei aqui, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas ativou algumas coisas em mim, sobre mim também. E a gente tem essa troca, essa conexão, né? Entendemos que nós somos irmãs em Cristo. Glória então, eu estou muito feliz, muito honrada de começar o ano neste programa. É um presente de Deus para mim. E eu espero contribuir mais um pouquinho aqui para você e para todas as nossas ouvintes. Glória a Deus. É uma fonte inesgotável, amém, gente. Amém. Ela tem tanto conteúdo, ela consegue desconstruir algo com tanto amor que quando você percebe, pronto, já foi. Aleluia! Sabe aquela anestesia mental? Pronto. Pastora Cristiane, uma mulher preparada, que Jesus a preparou para ajudar outras mulheres. Ninguém faz nada sozinha, né? Todos nós precisamos uma das outras. E é tão bom quando você tem essa conexão, né, de espírito. Por que não dizer conexão de alma? É mesmo, gostei disso, hein? Conexão de alma. São pessoas que passam pelas nossas vidas e marcam, né? Assim como Jesus
pela graça e misericórdia dele, nos usa para marcar pessoas. Eu recebo aí muitas mensagens de pessoas que estão do outro lado do mundo, Europa, Argentina, Japão, que diz que me ama, nunca me viu, só por assistir. Como marca a vida das pessoas, verdade. né? Você está dentro das casas já, né? Dentro das casas. Você já vinculou com toda essa mulherada. E famílias, aliás, né? Com as famílias. Eu amo tudo isso. Quem me conhece sabe que eu amo derramar na vida de outras pessoas. Por isso que eu preciso estar sempre cheia, como você. E não é fácil estar cheia, mas também eu vou dizer, não é difícil. É só você ir nas fontes certas para se encher, para poder derramar. Porque tem pessoas contando comigo e contando com você. Eu quero dar feliz ano novo para todos vocês que já ligaram aí no Resgatando Valores. Venha comigo ouvir essa palavra poderosa, que com certeza uma chave vai virar aí na sua mente. E Jesus tem cura hoje aqui mental. Ele tem cura para suas emoções. Ele tem cura para a sua vida espiritual e pelo seu físico também. Porque existem dores no físico que doutora Cristiane, que é mais preparada ainda do que a Zi, vai hoje aqui me orientar e nos orientar no nome poderoso de Jesus. Minha amiga, você está à vontade? Amém, amém. Você começou falando uma coisa tão importante, tão libertador, que nós estamos em um tempo em que os pastores, a liderança, né, de uma maneira geral, tem aberto agora os olhos, entendendo que tem coisa também que não é só espiritual, sim, né? Sim. Nós falávamos nos bastidores a questão espiritual. Eu venho de uma família assembleiana, sou pentecostal, tenho essa formação, né? E acredito sim, transito pelas questões espirituais, dos dons, que ainda o Senhor distribui os dons, ainda está ativo, né, a ação do Espírito Santo, ou melhor dizendo, o Espírito Santo ainda continua agindo e distribuindo os dons. Mas também nós não podemos ignorar que nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. E que o inimigo, ele não atua só, aliás, o inimigo ele não atua no espírito, então ele atua na alma. E os nossos líderes, os pastores, a igreja que por muito tempo, Zilda, ela tinha aquele tabu de falar da questão psicológica, mental, esse conceito de alma, né? Que tudo era espiritual. E agora não, nós temos um olhar que nem tudo é. Tem coisas que estão na alma e que o inimigo, que é um oportunista, ele aproveita para agir. Então, quando falamos de um ser tricotômico, corpo, alma e espírito, então só reforçando, o inimigo ele não atua no espírito, porque o espírito foi vivificado em nós. Quando recebemos Jesus Cristo, nós recebemos esse espírito do Senhor, somos, né, agora templo do Espírito Santo, só que ele tem a alma e é onde ele investe pesado, é no campo da alma. E quando falamos de alma, falamos o quê? Da psique. Segundo a Tessalonicenses, Paulo vai dizer o seguinte: conservai-vos em santificação todo o vosso corpo, alma e espírito. Aquela palavra, no original mesmo, o corpo é o soma, aquele que veio do pó e volta vai voltar para o pó. Temos ali o espírito, que é a pneuma, que é essa ideia, né, do que eu falei, né, do espírito que vem de Deus. E a palavrinha ali, todo o vosso corpo, alma é a psique. No original, aquela palavra é psique. Então, é a área onde o inimigo ele atua, que fica o quê? As lembranças, as nossas memórias, o intelecto, as emoções. Desejos, exatamente. Né? Tudo linkado na alma. Tudo na alma. E nós precisamos dar um olhar para essa alma, porque essa alma doente, essa alma sobrecarregada, essa alma muito vulnerável à ação do inimigo, ela vai paralisar a ação do Espírito Santo. Por quê? Porque eu vou me sabotar. Ou a palavrinha, né, melhor dizendo, a autossabotagem, que está no campo de alma. A gente vai ver vários personagens reais das Sagradas Escrituras que o inimigo atuou no campo da alma. A gente vai ver, por exemplo, lá, desde Gênesis, Eva, quando o inimigo, Satanás ali, vestido de serpente, quando ele chega para tentar Eva, ele vai seduzir no campo da alma. Cris, como você fala isso? Porque ele vai falar assim, olha, coma desse fruto, porque você vai ter poder igual a Deus, você vai ser semelhante. É campo de alma, desejo. Freud vai falar sobre o princípio de prazer, né? É desejo, é poder, isso é alma. E ela é seduzida nesse campo de alma. Ou seja, ele vai colocar algo alojado na alma dela, falando assim, você tem tudo isso, você tem o paraíso,
paraíso tem tudo. Mas você pode ter mais. Ele desejo de xinga, alma. né? Ela tem desejo de comer o fruto. Eu até brinco, né? A síndrome de Eva, que é uma síndrome de insatisfação. Né? Eu creio isso não existe, né? Mas é a síndrome da insatisfação. Eu quero mais. Aí a gente existe, vai. Né? A insatisfação. Existe, quer mais do casamento, quer mais outra casa, outro carro. Mais dinheiro. Mais fama. Quer aparecer mais. Isso é campo de alma. E o inimigo, ele vai atuando. O que você tem, você pode ter mais. Não seja feliz com o que você tem, a né? Insatisfação. Isso mesmo. E que a mídia sabe também trabalhar muito bem isso, né? Muito bem. Então, aí a gente vai ver um outro ponto, uma outra esfera. Agora eu vou falando de Jesus, que estava no deserto. Ele tentou 40 dias, mas o último dia, porque fala que Jesus foi tentado os 40 dias. Isso. Mas o último dia aparece, então, Satanás também no campo de alma. Por quê? E aí, atenção, para não gerar uma heresia. Como que a gente pode identificar? Quando Satanás diz o seguinte, Jesus, que estava ali com uma necessidade biológica, que ele estava com fome. E ele vai falar assim, Jesus, faça com que essas pedras virem pães. Olha, primeiro ele começa antes disso, né? Deixa eu voltar um pouquinho mais. Ele tenta colocar uma crise de alma, uma crise existencial, uma crise paterna. Se tu és filho de Deus. Então, se tu és, e essa palavrinha está muito condicionada ao quê? A uma interrogação. A uma dúvida, a uma dúvida. Né? Se você é filho de Deus, faça com que essas pedras virem pães. Então, ele está falando assim, se você é filho de Deus, não passa fome não, Jesus. Come pão. Sedução é alma. Aí a gente vai ver um paralelo, vou fazer um paralelo. Eva seduzida e cai com Adão no paraíso, mas Jesus também, ele recebe essa sedução de Satanás, mas no deserto ele permanece firme. Vou refazer essa colocação. Adão e Eva, eles caem estando no paraíso e Jesus fica firme estando no deserto. Uau. Qual o segredo? Alma blindada. Glória a Deus. Identidade. Eu sei quem eu sou. Porque qual é a resposta de Jesus? A resposta é, nem só de pão vive o homem, ou viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. É Jesus dizendo, eu sei quem eu sou, com pão ou sem pão. Eu sou filho de Deus, porque saiu da boca de Deus, lá no Rio Jordão, este é meu filho. Então, uma alma blindada pelo Espírito resiste todos os dardos do inimigo, porque o apóstolo Paulo vai falar sobre os dardos do inimigo, né? Então vai resistir às mentiras, vai viver o projeto que Deus tem, vai viver os propósitos, vai viver os sonhos de Deus, independente da estação, independente de como começou esse ano. Porque talvez tenha pessoa agora assistindo nossa conversa, nosso bate-papo, falando assim, eu estou começando um ano sem muita expectativa. Eu estou começando o ano com algumas indagações, com algumas dúvidas. Mas em nome de Jesus até hoje. Amém. Porque a partir dessa nossa conversa, vai ter uma alma blindada pelo Espírito. E qual é essa alma blindada? A convicção que Deus te chamou, a convicção que é escolhida, Aleluia. A convicção que os planos do Senhor não serão frustrados, a convicção que o que nós estamos vivendo hoje, não dito que nós vamos viver até o final deste ano de 2026, nós não somos levados pelo que a mídia fala, pelo que o governo está falando, pelo que as redes sociais estão falando, instabilidade econômica, crise e guerras e pandemias. Hoje já se fala de uma pandemia silenciosa, que são os transtornos emocionais, outras pandemias que estão, né, chegando, não. Se desenvolvendo aí. Nós somos um povo que vivemos pelo que a palavra diz, Glória o que Deus diz sobre nós. Mesmo diante de situações improváveis, de circunstâncias terríveis, Deus vai cumprir os planos e os propósitos nas nossas vidas. Em nome de E Jesus. o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, chegou o tempo de tirar os projetos do papel, de tirar os planos e os sonhos só do campo da imaginação e executar. Com uma alma blindada e com convicções e também com tudo que a gente vai falar aqui, né? E é uma verdade, Miss, porque, pastora Cristiane, muitas pessoas iniciam o ano com a expectativa lá em cima. Outras iniciam o ano já com a expectativa lá embaixo. Porque não conseguiu atingir a meta que fez o ano de 2025. Né? Algumas pessoas têm hábitos, eu respeito, eu não faço, não gosto, mas eu respeito quem gosta e quem faz, né? Faz uma planilha ali de coisas que quer atingir o ano.
Ela cria aquela expectativa, não, eu vou comprar isso, eu vou vender isso, eu vou fazer isso, né? Vou fazer esse curso. Mesmo. Ok, é um planejamento, e eu concordo em partes, mas às vezes chega no final do ano e ela não conseguiu, aí ela se frustra. Como lidar com essa situação quando a pessoa não consegue atingir a meta que ela planejou para ela, ou aquela que fez o planejamento no início do ano e conseguiu, e agora o ano está começando aí, primeira semana, e a pessoa já está lá indo para 2027, sem viver ainda 2026. Porque se conseguir 2025, eu vou conseguir 2026. Como lidar com essa mentalidade? Quem não conseguiu, Zi, o que eu sugiro? Refaz. E refaz pensando no quê? O que não deu certo em 2025? Eu procrastinei? Eu falei com as pessoas que não foram tão assertivas. Então, tem pessoas que falam do quadro extraordinário, né? O que você citou, que faz esse planejamento, o quadro extraordinário, que são os meus sonhos. Então, primeiro, tira o sentimento de culpa e de impotência. Porque eu não fiz, e ficar remoendo isso. Tudo bem, vamos refazer. Então, como eu refaço? Olhando para aquilo que deu certo e para aquilo que não deu certo. Então, voltando, pode ser a procrastinação. Então, eu tenho um foco, eu tinha um objetivo. Aliás, eu tinha um foco, tinha um objetivo e não consegui. Por quê? Eu procrastinei. Segundo, eu não estudei o que deveria ter estudado. Eu não me dediquei tempo da minha vida em prol daquilo que é o meu sonho. Por exemplo, tenho vontade de ministrar ou pregar, mas quanto tempo passou lendo a Bíblia, lendo bons livros, fazendo um seminário, uma teologia, ouvindo bons pastores? Quanto tempo você se dedicou? Cris, queria fazer o curso, mas fez um Enem, tentou o vestibular. Então, o que eu não fiz, eu vou ter que fazer agora. Quais foram as pessoas com quem eu falei? Porque, às vezes, nós precisamos ser muito intencional. Eu vou falar com a Zilda aquilo que a Zilda está vivendo, o que eu gostaria de viver. Então, a Zilda está com um podcast maravilhoso, Deus tem abençoado. Então, vamos fazer uma mentoria com a Zilda, porque ela já passou por momentos difíceis, ela vai poder me ensinar. Então, eu vou falar com pessoas que estão vivendo aquilo que eu gostaria de viver. Então, isso é ser intencional, ser mais assertivo. Outra coisa, como foi o planejamento, né, daquilo que eu tinha para fazer e não fiz? Porque às vezes nós só estamos com o sonho no campo das ideias, mas não executamos. Por falta de várias coisas. Dedicação, foco, atenção, concentração e investimento, porque às vezes a gente precisa investir. Sim. E aquela pessoa que, Cris, eu consegui fazer tudo em 2025, então eu vou começar a planejar em 2026. Legal, você pode usar das mesmas técnicas, porque se você conseguiu chegar no objetivo, pode aplicar, mas cuidado com a ansiedade, porque aí você não vive o presente, vai viver lá 2027. Então é viver um dia de cada vez. Se está dando certo, se deu certo em 2026, continua com esse mesmo ritmo, cuidado com a ansiedade. Mas para você que não conseguiu realizar 2025 e está começando 2026, calma, ainda dá tempo. Reajustando. E isso é planejamento, é foco. Eu costumo muito falar, Zilda, de uma higienização mental. Essa higienização passa por uma autoanálise de quem eu fui e de quem eu quero ser. Né? O que eu fiz que não deu certo e o que eu posso acertar. Tem uma atividade que eu costumo dar ali com os meus pacientes quando nós estamos nessa meta de realização. Então, coloca no papel. O papel, às vezes, né, organiza as ideias, né, quando a gente escreve. Então, quem eu estou sendo e quem eu quero ser? E o que eu preciso fazer agora para sair dessa pessoa para a realização? E aí vai ter alguns passos. Né? É uma terapia para poder entender alguns gatilhos que está te deixando ansiosa, deprimida, ou enfim, ou em quadros, alguns transtornos emocionais. Preciso buscar um coach, um mentor, preciso fazer um curso, preciso ler um pouco mais. Então, você vai ter resposta. Quem eu estou sendo, quem eu quero ser e o que eu preciso fazer para chegar nisso, na execução. Então, a higienização parte dessa autoanálise, dessa avaliação. E o que também é interessante nesse campo, que eu me pergunto,
percebo por que eu não consegui executar, e reforçando aqui uma informação bem importante para as nossas ouvintes, né, para quem está ligadinho com a gente agora. Quando nós não realizamos, isso gera frustração, e pode até entrar no campo da depressão. Porque eu só fico no campo das ideias, das fantasias, e isso gera angústia. Só idealizando. E isso é uma sensação de Isso dá impotência. a pessoa fica um pouco exausta, isso dá um cansaço emocional. Quando você coloca muitas emoções, muito pensamento ali, você não consegue parar para saber por onde você vai começar para que isso venha sair do físico, do natural. Como que lidar com essa situação? Fica com uma exaustão emocional, né? Uma exaustão emocional, um desgaste emocional. Porque eu fico só no campo do planejamento e não tem execução. Então, além de gerar toda essa frustração, dá esse cansaço, porque eu fico repetindo mentalmente o que eu quero fazer. E fora a projeção, né? Porque eu olho para as pessoas estão executando e eu não consigo executar, não sei por onde começar, isso dá uma desorganização emocional. Então, sim, pode gerar ansiedade nesse caso. Quando eu falo da depressão, é porque gera o quê? A tristeza muito grande, a sensação de impotência, a sensação de que eu não consigo. Então, isso pode levar a uma depressão, né? Daí no campo da tristeza, eu não quero mais fazer, eu não consigo. Ou a ansiedade, que eu fico só pensando, e eu não consigo fazer, e aí gera essa ansiedade muito grande. Então, gera transtorno emocional. E tudo que rouba a qualidade de vida, considero como transtorno emocional. Então, o tempo de realizar chegou, né? O tempo de cantar chega agora em 2026. Rompendo com o quê? Com ciclos negativos do passado, com padrões negativos para que não venham se repetir agora em 2026, e a partir disso, de análise. Então, vamos ressignificar algumas coisas. E como eu ressignifico? Primeiro, a ressignificação é dar um outro olhar, um outro sentido para aquilo que foi ruim para mim no passado. Então, eu passo a ter uma nova lente, uma nova ótica, trago de uma maneira positiva para mim, e vou explicar talvez para ficar mais didático. Aconteceu algo no 2025 que foi traumático, eu fui traída, houve uma decepção. Então agora você vai olhar para aquela dor, olhar para aquele passado, dar um novo sentido. Como? Daquela dor pode ser um lindo testemunho. E eu posso estar futuramente aqui no Resgatando Valores com a Zilda, contando testemunho, encorajando outras mulheres. Então, eu fui traída. Então, dá um outro sentido. Seja curada, ressignifica isso e agora faça disso um propósito. Comece um ministério na sua comunidade, lidando com mulheres que foram traídas. Escreva um livro. Então, e a partir disso, eu ressignificando, eu começo algo novo em 2026. Então, aquilo que foi para a morte, agora vai gerar vida. Não só em mim, mas em outras pessoas. Então, ressignifica. Outra, repetição de padrão. Quantos anos você está repetindo o mesmo comportamento que não está dando certo? Não adianta começar 2026 com os mesmos comportamentos, repetindo os padrões. Então, o que eu fiz em 2025 e que eu não vou repetir. Então, quebra a repetição de padrão. A partir dessa análise. Então, eu desgastei muito fazendo isso, e 2, 3 anos estou fazendo a mesma coisa. Vamos começar um novo. Faça algo diferente para 2025. Então, feche ciclos. E isso é muito importante, que gera saúde emocional. Quais são os ciclos? Pronto, falei da repetição de padrão. Então, fecha esse ciclo da repetição. Fecha o ciclo da dor, ressignificando. E um outro ciclo, coisas que você viveu em 2025 que você não vai trazer para 2026. Chega. 2025, você viveu determinados momentos, determinados comportamentos, até mesmo com pessoas, Hilda. Às vezes a pessoa só passou, ela não precisa estar na nossa vida em 2026. Fecha o ciclo. Fecha o ciclo de conversas que não são edificantes, saudáveis, que não geram crescimento, né? Então, alguns ciclos das nossas vidas precisam ser fechados para começar um 2026 novo, uma mentalidade nova. Seria decisão, Cris? A pessoa decide sair desse ambiente? Sim, né? Escolha, exatamente. Escolhas, decisões. Não basta eu só planejar, eu tenho que ter uma atitude. Exatamente. Né? Se a pessoa não tiver uma atitude, a pessoa não consegue romper, não consegue fechar ciclos, né? Vai voltar a praticar as mesmas coisas. Eu fiz acho que semana passada,
uma live dizendo sobre saúde mental, né? Tudo bem que eu não tenho tantas técnicas. Mas já é uma psicanalista maravilhosa. Como a doutora Cris, né? Que é ela que me ensina muitas coisas. Que ajuda a gente a ter uma mente saudável. E que vale muito a pena nós investirmos na nossa saúde mental. Aquilo que cansa, vai ficando para trás. Não quero mais ficar ali horas pensando em coisas que não vai ter resultado. Porque, vai espiritualizar tudo de novo, Zi? Sim. Porque a Cris é uma pastora e ela vai entender bem. Se não é Deus que está regendo esses pensamentos, quem é que está regendo? É verdade, é o inimigo, né? Quem que está pondo essas informações de impotente? Nossa, será que mais um ano? Eu vi, né, recentemente. O ano não acaba, vai continuar. Eu falei, gente, vai mudar o número. Então, para fechar um ciclo e começar outro. Nós precisamos não só trocar de ano, como eu escutei, é só troca de ano. Não é um ano novo. O novo está sempre novo. Para Deus não existe. A pessoa quer me provar no calendário judaico. Enfim, não é essa a situação. É a mentalidade. Porque não adianta eu começar um ano novo com os projetos de coisa antiga, trazendo toda a imundície, sujeira, resíduos, cansaço, frustrações, dores antigas, lutos que já 3 anos morreu, a pessoa está chorando todo ano naquela data por aquele luto. Como eu organizar essa mentalidade para me fechar esse ciclo que não consigo fechar sozinha, para romper e viver o sobrenatural de Deus? Aleluia. A consciência. Você falou uma coisa muito, muito, muito libertador, que eu escolho sair deste lugar. Então, a primeira coisa é o que está me prendendo. Eu preciso trazer isso à consciência. Então, o que é isso? À luz do meu conhecimento. Eu sei que é isso. Dá nomes, né? Então, isso, é pecado, é um problema financeiro, é o meu casamento. Então, o que eu preciso fazer de movimento? Então, a partir dessa consciência, eu vou tomar agora uma decisão. E a decisão vem a partir do momento que eu escolho. Zilda, nós temos um projeto chamado Thalita Cume, né? Que comentou aqui para as nossas ouvintes, enfim, os telespectadores. O Thalita Cume, nós atendemos mulheres em situação de vulnerabilidade. É uma ONG que está na cidade de Campinas. Nós estamos há 3 anos agora como instituto mesmo, Thalita Cume. E nós recebemos mulheres de Campinas e região. E ali a gente tem intercessão social, psicólogas, psicanalistas, psicopedagogas, advogados, uma equipe que a gente trabalha para resgatar essas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. E muitas chegam ali sem esperança, sem identidade, vivendo um abuso, vivendo violência e sentindo que são merecedoras dessa dor. Então a gente faz todo um trabalho de identidade, de ressignificação, de resiliência, através dos grupos terapêuticos, através das terapeutas, enfim, dos cursos de capacitação. E o que nós sempre sinalizamos para as meninas, né, que a gente fala que todas somos talitas, né, que chegam ali em um leito espiritual, em um leito emocional, defraudada, machucada, sem vida, e a gente fala assim, todas ali saem com vidas, né, através ali do todo o trabalho que a gente desenvolve no Thalita Cume. Então, o que a gente fala para elas? Para elas, você precisa agora ter uma escolha. Ou entrar no Thalita Cume dizendo, eu não vou mais viver nessa situação. Eu preciso desejar. Eu preciso querer. Eu preciso escolher sair dessa zona da dor. E a partir dali, a gente começa todo um trabalho, né? Porque é trabalhoso sair da zona que está, né? Mudar. Então, fazer uma terapia e uma vez por semana no Instituto Thalita Cume, ser confrontada, ressignificar, falar da dor, falar da ferida, e estudar, voltar a estudar, fazer um curso, fazer o currículo, mudar a roda de conversa, fazer um network. Então, tudo dá trabalho. Então, eu preciso querer. E a partir do momento que você quer, Deus abençoa, Deus vai colocando pessoas, Deus vai somando. E ali, muitas mulheres chegam em uma situação e saem despertadas, encorajadas, montando o próprio negócio. Eu me lembro de uma que chegou semi-analfabeta,
sendo vítima da violência do marido, com 5 filhos, morando numa periferia, enfim, né, com muitos problemas. E ela chegou sem esperança, ela falou assim: Cris, eu apanho do meu marido. Eu sofro esse tipo de violência, e todos os tipos de violência ela estava sofrendo ali. Só que eu não consigo, cheguei do Nordeste sozinha, não tem para onde ir, não tem família, enfim, e totalmente desconstruída. Aí eu disse para ela: você quer sair dessa condição? Ela disse: eu quero. Então vamos lá. E hoje ela é empreendedora. Uau! Hoje os filhos voltou a estudar, terminou o ensino médio, está fazendo um curso profissionalizante, os filhos todos direcionados para a escola, saiu desse casamento. Neste caso, ela precisou, porque ela seria mais uma vítima do feminicídio. Nós fizemos tudo, né? Não só a favor da separação, mas neste caso foi necessário. Enfim, houve um trabalho da parte dela, porque ali ela estava o dia a dia se posicionando, dizendo assim não, aqui não, tudo com muita cautela, tudo muito direcionada, né? Sim. Porque ela estava com o marido violento. Mas hoje ela se tirou do sonho que estava no campo da realização e foi para a execução. E hoje ela está vivendo os planos de Deus. Só que tem o quê? A escolha e a tomada de decisão. Já passou ali no Thalita Cume mulheres que falaram: eu quero, mas não teve força. Porque sair de onde eu estou para essa realização, para ver os planos de Deus, tem algo que preciso fazer. Tem trabalho, tem serviço, né? Tem responsabilidade que depende de mim. Tem renúncia. Tem renúncia para ver os planos de Deus. Né? Não é simples. Existe uma promessa. Quando Deus ele tira o povo, os israelitas, lá do jugo de Faraó, do Egito, com uma palavra, uma promessa da terra prometida, tem deserto. Então, tem um momento que a gente passa pelo processo, passa pelo deserto. Então, nós temos uma promessa e temos o quê? A fidelidade do Senhor. Ele vai cumprir. Mas até ele cumprir, tem uma responsabilidade que cabe a nós. Glória a Deus. Sabe que no livro do Êxodo tem a narrativa da primeira guerra que o povo de Israel, israelitas, eles precisam enfrentar quando eles saíram do Egito, que é contra os amalequitas. Eu acho que é Êxodo 17, se não me falha a memória. Ali foi a primeira batalha. Com os amalequitas, que seminômades tinham experiências de guerra. E o povo de Israel, israelitas saíram como escravo. Sim. Eles saíram com uma promessa, eles saíram de uma maneira sobrenatural, a intervenção de Deus que nós conhecemos, mas eles entram no deserto e encontram os amalequitas, ou seja, encontram o inimigo. E às vezes na nossa jornada vamos encontrar os amalequitas até a realização. E nessa passagem, Zi, me permita, e estou sentindo graça de dividir aqui com vocês. E nessa passagem nós vamos aprender coisas lindas. Eles vencem a guerra. E a pergunta é: como o povo de Israel, o israelita, eles venceram sem ter experiência de guerra? E nós vamos ver alguns princípios nessa passagem. Primeiro princípio, a gente vai ver Moisés chamando Josué e organizando, dizendo: Josué, chama os homens de cada tribo, ali não era tribo ainda, né? Chama os homens e nós vamos organizar. A gente já vê a primeira coisa: ordem e organização. Para a gente vencer as batalhas em 2026, vamos colocar nossa casa em ordem. Vamos ter organização, seja ela interna ou externa, é colocar a casa em ordem. Nós vamos ver outro princípio de obediência. Moisés obedeceu à voz do Senhor e Josué obedeceu à voz de Moisés. Para vencermos guerras, precisamos obedecer à palavra de Deus, o princípio de Deus. E ali, depois de obediência e de ordem, eles vão para a guerra e o Senhor então entrega, né? Que aí no final é a bandeira, o Senhor é a nossa bandeira, estabelece a bandeira, o nome do Senhor é glorificado. Então, dentro de uma guerra, dentro dos desafios, tem responsabilidade que cabe a nós. Então, para todos que estão agora nos ouvindo, tem promessa? Tem. Mas tem responsabilidade que cabe a nós, até vencermos e o nome do Senhor ser glorificado e vivermos os planos e os propósitos e os sonhos de Deus. Então, Cris, o que eu preciso fazer? Entender que Deus é fiel, fazer a sua parte e pode ter certeza que Deus vai fazer a parte dele. E a parte dele é o impossível. Vamos fazer o que cabe a nós, que está dentro do campo das possibilidades, e o impossível cabe a Deus. E a vitória vai ser nossa para a glória de Deus. Pastora Cris, e encerrar ciclo dói.
Mas permanecer onde Deus já saiu dói muito mais. Isso é profundo, porque você precisa levantar da mesa que o Senhor já levantou. Às vezes, o seu posicionamento de falar não, de tomar essa decisão de sair do lugar que Deus já não está, dói. Dói porque você estabeleceu vínculo, independente da situação. Dói porque você está na zona de conforto. Dói porque você está no controle. Porque é bom estar em um lugar que você já conhece, você tem a sensação de segurança. Mas será que Deus está? Então, ter esse discernimento de falar, não, Deus já levantou, então também vou levantar, eu também vou me retirar, eu também vou sair, depende de nós, da nossa sensibilidade e da nossa atitude de sair. Dói, mas vale a pena. Vale a pena. O recomeço. As pessoas têm medo de recomeço, viu, Zilda? Tem muito Porque medo. Porque dá um pouco de trabalho, né, Cris? E eu usei essa fala aqui, encerrar ciclo dói, lembrando dessa amada que você recebe lá na casa, né, da Thalita Cume, que ela chega lá para vocês, cheias de feridas abertas. Isso mesmo. E sozinha, será que ela ia conseguir sarar essas feridas? Porque nós cremos no Cristo Redentor que cura todas as feridas. Só que, às vezes, muitas pessoas não sabem nem por onde começar essa cura. Então, como que ela vai encerrar um ciclo que está aberto se ela não sabe por onde vir, se não existe uma pessoa de Deus para segurar a mão dela e falar, minha filha, é por aqui que você tem que ir. Então, saia desse ambiente, saia desse lugar que está te adoecendo muito mais. E a casa tem esse apoio, né? Por isso que eu venho dizendo que encerrar ciclo dói, porque tem atitudes que você tem que tomar que você não gostaria de tomar. É verdade, mas que né? É necessário, né, Miss? É verdade. Por exemplo, falar não. O não é muito difícil falar não. Porque eu já falei não. E é libertador. Mas é difícil começar a falar não. A gente chora, né? Eu chorei quando eu tive que falar não quero mais, não vou mais. É verdade, porque o não te dá possibilidade. Eu falo não para vocês e você tem... Eu tenho a possibilidade de falar assim, a Zilda não vai querer falar comigo, a Zilda vai ter uma interpretação ruim de mim, eu vou ser a chata. Então, falar não, se posicionar, é muito difícil, porque você abre uma possibilidade de ser rejeitada, e a rejeição dói. Isso para quem ainda não é curado, ainda tem problema, né, de identidade, porque quem é resolvido, que sabe disso, sabe o quê? O seu lugar, o não, ele é limite, né? E o outro que vai ter que lidar com as emoções, e não comigo. Mas sim, o não, ele é difícil de dar, mas às vezes é necessário. Até aqui eu vou, a partir daqui não vou, porque isso se torna abuso, isso se torna tóxico. Então, aprender a falar não é um dos exemplos que dói, mas é necessário. Então, muitas pessoas que chegam lá no Thalita, que ficam perdidos, Cris, eu estou há 10 anos, há 5 anos, desde pequena, sofrendo essa dor, sofrendo esse abuso, isso me machuca, isso me causa depressão, isso me causa ansiedade, com algum tipo de transtorno emocional, e a gente precisa o quê? De uma profissional para ajudar. Então, se você está percebendo que já há anos você está dando 2 passos e voltando 10, você já não está sentindo mais a graça de Deus, você já não está sentindo a alegria como sentia antes, não está sentindo a leveza que sentia antes, para e veja. Deus quer que você esteja onde você está. E o que eu preciso fazer? Sozinho eu não consigo? Então, não seja orgulhosa ou orgulhoso. Peça ajuda. Pode ser orgulho? Pode. Porque quando eu mostro a minha deficiência para o outro... É bem proposital aqui. Isso é um tipo de orgulho travestido, né? Eu falo isso porque eu era orgulhosa, Miss. Olha, então você tem... Eu não queria que ninguém percebesse a minha dor e a minha fragilidade. E a gente vem com aquela clássico, aquela fala, dizendo, não quero atrapalhar ninguém, outra pessoa não vai poder incomodar. Não vai incomodar. Isso é orgulho. Então você tem essa autoridade para falar, né? E é aquilo que eu falei, é você querer permanecer no lugar que Deus não está mais. Exatamente. E quando Deus não está mais, como que nós ficamos? Não prospera, não floresce. Aí nós vamos com as nossas próprias forças, porque aí Deus não se responsabiliza. Deus, quando chamou Abraão na Mesopotâmia, quando ainda Abraão e falou, sai do meio da sua parentela, que eu te mostrarei, né, o lugar, e Deus é maravilhoso, porque aí eu preciso abrir um entre parênteses, porque Deus, quando chama Abraão, ele não anda com Abraão como nós andamos com GPS. Vira direita, vira esquerda, vira não. Ele é um Deus da bússola, ele só dá norte. Ele fala, sai.
pronto. E algumas vezes, na caminhada, ele vai falar com Abraão. Ele não fica falando no GPS, igual o GPS fala, vira aqui, vira ali, vira aqui. Às vezes, a gente quer que Deus se torne um GPS pra gente. E Deus, ele não é GPS, ele é a bússola, ele te deu o norte. E se ele deu o norte, confia. E vai naquela direção. E na caminhada, Deus vai falando. Deus vai se revelando, mas na caminhada. E quando a gente vê a história de Abraão, Deus falou poucas vezes com Abraão, até o cumprimento da promessa. Então, a gente precisa ter fé quando Deus fala. E aí, trazendo essa fala de quando Deus fala para ele sair, Deus se responsabiliza. Diferente de Elimeleque e Noemi. Quando sai de Belém para Moabe, nós não vamos ver em nenhum momento Deus falando sai e vai para Moabe. Então quando Deus fala, ele se responsabiliza. Então entender a direção e obedecer. Mas Cris, está tão confortável aqui eu me sinto seguro, às vezes até por vaidade, eu ia falar missionária, né? Porque tu és uma missionária, né? Eu ia falar miss. Ia repetir, né? Até por vaidade, tem pessoas que ficam no lugar que Deus já saiu, mas por vaidade permanece. O que acontece? Na força do próprio braço. E aí daqui a pouco tá cansado, tá exausto, tá sem alegria, tá perdendo família, tá perdendo ânimo, tá perdendo qualidade de vida, aí tá cansado demais, aí o ministério se torna um fardo. A partir do momento que o ministério ou o chamado se torna um fardo, para e avalie. Porque quando nós estamos com o Senhor, o fardo é leve e suave. Uau. Tem os problemas, tem as dificuldades, mas a gente passa com leveza. Então, tá um peso aqui. Quantos líderes estão com estafas? Quantas pessoas num burnout? E por quê? Porque às vezes está na própria força. E eu vou reforçar. Às vezes está na própria força. Né? Não, a gente precisa sempre estar com a força que vem do Senhor. Porque é dessa força que nós vamos conseguir passar os obstáculos, as dificuldades e não perder a saúde mental. Porque cansa, né? Vai cansando, vai se tornando exaustivo, repetitivo. Uma das evidências. Será que Deus está onde eu estou? Isso. Porque perde o brilho nos olhos. Quantas pessoas que estão vivendo sem motivação. E que 2026, todos os telespectadores, os ouvintes do programa, desse podcast, possam viver uma novidade, um tempo abençoado de Deus. Aleluia. Viver na centralidade da vontade de Deus. Onde Deus está, eu estarei. Mas se o Senhor não está, eu não estarei. Senhor, eu só vou se o Senhor for comigo. Porque senão, me deixa onde eu estou. Então, esse discernimento, essa sensibilidade é muito importante. Eu sempre falo nas ministrações, nas palestras, onde eu tenho ido, sobre discernimento natural e discernimento espiritual. O que é isso? O discernimento natural é quando eu sei que, por exemplo, eu não vou fazer uma parceria, uma sociedade com aquela pessoa que não professa, às vezes, a mesma fé, não está na mesma sintonia. Tem coisas que é do campo natural. Né? Então, eu vou buscar uma ajuda terapêutica, eu vou tomar uma medicação, porque o meu corpo não está produzindo mais, não está conectando os neurotransmissores, produzindo substâncias como dopamina, serotonina, noradrenalina, que são substâncias que dá prazer, substância que dá força para o dia a dia. Então, eu vou fazer o quê? Vou tomar uma medicação e tá tudo bem. Sim. Porque se meu corpo não está produzindo uma dopamina, endorfina, eu vou fazer o uso de uma medicação e isso é discernimento natural. Por quê? A partir de uma medicação antidepressivo, ele vai fazer com que meu corpo produza algo que não está. E tá tudo bem. Já ouvi um dia um irmão falar assim, glória a Deus pelo fluoxetina, porque minha esposa sem o fluoxetina vira apocalipse na minha casa. E tá tudo bem tomar um ansiolítico, né? Isso não é pecado. Cris, mas eu não vou tomar porque eu vou ficar pro resto da vida tomando. Se precisar, é melhor do que ficar do jeito que tá, né? Se precisar, mas também tem um desmame, vai procurar uma terapia. Então, o que eu tô querendo dizer, Zil? Que quando a gente tem um discernimento natural, nós vamos usar as ferramentas naturais. Sim. É fazer uma caminhada, né, ou dentro da atividade física, né? Então não é só caminhada, mas é uma natação, um pilates, é procurar um especialista, é procurar um pastor, é procurar alguém que espiritualmente está melhor que você. Eu costumo sempre falar, né? Gente, eu sempre vou procurar alguém que está um pouquinho melhor, ou no mínimo como eu, né? Espiritualmente, né? Para me ajudar, aconselhar. Senão os dois vão cair no mesmo buraco. Sim, o apóstolo Paulo vai dizer, né? Lá em Timóteo vai dizer assim que as mais velhas ensinem as mais novas, né? Então eu sempre parto desse princípio. Então isso é discernimento
discernimento natural. Então eu não vou ficar em determinadas rodas, eu não vou assistir determinados filmes, eu não vou acessar determinados sites. Isso não precisa um anjo aparecer e para falar que não precisa acessar isso. Rapaz, eu não acesso isso porque isso não edifica o meu coração, não edifica a minha alma. Então, ok, discernimento natural, deleto. Miss, é verdade o que você está dizendo, porque eu tinha um hábito de assistir um jornal e eu não sabia que eu ficava meio deprê. Influencia demais. Eu já não sou muito de assistir, porque depois que Jesus me libertou das novelas que eu gostava, quando eu não tinha, quando eu não era convertida. Glória não vamos a Deus. fugir do assunto, mas mesmo. é só para você, dentro do que você está dizendo, né? E eu gostava de assistir. Depois, um dia, eu decidi, porque eu ouvi uma pessoa dizendo que a minha saúde mental estava sendo comprometedora. Falei, imagina, não tem nada a ver, eu estou buscando informações, porque eu preciso saber o que está acontecendo no mundo, no Brasil, e através de jornal, né? Então eu eu gosto de assistir jornal quando eu tenho tempo. É verdade, agora com essa agenda apertada, né? Quando eu tenho tempo, às vezes eu não paro ali assistir, mas eu ligo lá e fico ouvindo, fazendo alguma coisa. E tinha um jornal que eu gostava de colocar, e o jornal, muitas informações bem de derrota. Um dia meu filho falou assim, mãe, agora eu já sei por que a senhora fica meio assim, estressadinha no final da noite. Eu falei, por quê? É o jornal que a senhora assiste. É isso mesmo. Eu falei, imagina, não tem nada a ver. Aí ele falou, não, pare uma semana de assistir para ver se a senhora não melhora. Você acredita nisso, Cris? Muito, muito. A mídia influencia demais. Porque aquelas informações Isso. começavam a ficar, nossa, coitada daquela mulher, né? O homem, feminicídio veio, o homem matou ela, jogou ela lá do negócio. E eu ficava pensando naquilo horas. E tem pessoas que entram em crise de ansiedade. Quando a gente faz uma dieta emocional, em alguns momentos eu peço para também parar de assistir determinadas coisas. Principalmente pessoas que já têm uma disposição ou uma predisposição para um quadro de ansiedade, eu peço para parar de assistir jornais. Influencia demais. Foi boa essa colocação. Então, o que você disse é uma verdade, porque eu parei de assistir, sabe? Porque aquilo estava me fazendo mal e eu não estava percebendo. Por que eu estou te contando isso? Porque às vezes tem pessoas que ela não percebe que ela está fazendo algo repetitivo, Sim. por hábito, por costume de fazer, né? Porque antes, se chega em casa, a TV liga. Verdade. Tá ligado, já tá ali fazendo as coisas, ela tá ligada, porque vira um hábito de você. Um hábito, isso fazer mesmo. aquilo ali. E às vezes aquilo tá adoecendo a sua mente e você não sabe que tá adoecendo a mente. Isso é muito interessante falar. É que nem você está na mesa com pessoas. Tem pessoas que nos adoecem. Sim, sim. Isso é fato real, verídico, isso mesmo. E outras pessoas não percebem, falam, não, adoecem. Se nós pararmos para ver o assunto que aquela amada ou aquele amado tocou, te levou a pensar no quê? É isso mesmo, te gatilhou, abriu janelas na sua memória, na sua mente que não precisava, notícias ruins o tempo todo, e isso faz com que a gente fique em pânico, a gente fica com uma tensão muito grande, aí a gente acaba produzindo adrenalina. E isso é uma reação bioquímica. Se você assiste um filme de terror, um filme, né, a gente não assiste, mas de ação, você fica tensa, né, tiros e violência. Sai segurando das coisas sem ter nada. Meu marido suas notícias. Tá assistindo futebol, de vez em quando ele tá fazendo. Eu falei, tá chutando o quê? A gente se envolve. Então, verdade. Então, isso é legal a gente até falar, porque às vezes tem pessoas que estão num quadro até mesmo deprimido, como você acabou de falar, e é por conta de uma notícia, daquilo que tá vendo lá no Instagram, de horas. Então, isso mesmo. Foi muito, muito de Deus a gente colocar isso aqui na mesa, a gente trazer essa conversa. E esse é o discernimento natural. Então, tem coisas que a gente precisa parar e não vou fazer mais. E não mudança de espiritualizar hábitos, tudo isso mesmo. também, E não né? espiritualizar tudo. Porque, em parte, nós sabemos que é espiritual. E tem coisa que não é espiritual. Exatamente. Tem coisa que o diabo nem tá preocupado. E você tá falando que é o diabo também. Não é ele. Exatamente. Agora, do discernimento espiritual, aí sim. Quando aí a gente entende, né? E aí é muito interessante que nos leva à maturidade. Zi, quando a gente tem esse discernimento natural e discernimento espiritual, maturidade. Porque com aquilo que é espiritual, eu vou usar as ferramentas espirituais. Isso.
jejum e oração, vou expulsar mesmo, vou fazer uma campanha, e é espiritual. Agora, quando eu tenho discernimento natural e sei que a minha luta é natural, eu vou usar das armas naturais. E aí isso tudo fica equilibrado, porque tem gente que está numa luta espiritual, mas usando armas naturais. E não vai conseguir sair. E não vai conseguir. E tem gente numa luta natural com armas espirituais. Então, quando a gente tem esse equilíbrio, a gente vem, a gente consegue ter uma saúde emocional e espiritual equilibrada e saudável. Que seja assim em 2026 para a gente. Glória a Deus. Tomada de decisões, se posicionando e tendo resiliência também, Zinho. Pastora Cris, é tão importante esse assunto porque, voltando só um pouquinho, né, nós falamos sobre fechar os ciclos, sobre as motivações, o que leva ao cansaço mental, sobre as pessoas espiritualizar tudo, até que ponto é o Satanás, até que ponto é Deus, até que ponto é falta de maturidade, porque tem tudo a ver. Né? Nós temos que saber com quem nós estamos lidando. Se é eu que estou produzindo aquele pensamento, se é eu que estou alimentando um pensamento que não agrada mais, nem a mim. Se não agrada a mim, não está agradando ao Senhor. Mas, irmãs, isso não vai ser uma paranoia, agradar a Deus, não, porque nós estamos alinhados com o céu, né? Nós temos que ter esse entendimento. E, sobretudo, pastora Cris, não sendo saudável as pessoas que cansam a nossa mente quando você fica ali parada, procrastinando, né? E tem muitas pessoas que eu conheço, que eu cuido também, que não vivem o chamado de Deus. Parece que o ciclo está se fechando, mas não se fechou, porque o chamado não depende da aprovação das pessoas. O chamado depende da obediência ao céu. E o que isso tem a ver com a pessoa ser resiliente? Amém, glória a Deus. E é verdade, porque tem pessoas que estão tão paralisadas, sem viver o cumprimento de promessas, sem viver esse chamado do Senhor, por conta da aprovação ou do que as pessoas estão falando, do que as pessoas podem falar. Então, que este ano seja um ano de resiliência. Resiliência, como eu disse, né, a gente pode nascer resiliente ou pode desenvolver a resiliência. E o que é isso? É eu ter resistência interna dentro de mim, uma automotivação para conseguir vencer os obstáculos e os desafios do dia a dia. Então, quando eu tenho o meu chamado, o Senhor já testificou, mas tem pessoas que não estão aprovando, eu preciso desenvolver a resiliência. O quê? É avançar mesmo quando não tem um parabéns, mesmo quando não tem você consegue, mesmo quando não tem uma palavra de autoafirmação. Sim. E pelo contrário, só vem as críticas. Mas quando você está debaixo de uma obediência dos céus, que foi muito boa a sua colocação, eu desenvolvo essa resiliência. Eu vou continuar seguindo, mesmo não tendo esse apoio ou essa ajuda. Aprovação. E isso é muito saudável e nos leva a uma maturidade ministerial, porque nem todo mundo vai aprovar mesmo. As críticas virão. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso continuar mesmo quando as críticas ou a ausência de aprovação, elas existem. E, Cris, e como eu faço isso? Seguindo, prosseguindo. O enfrentamento, eu uso a palavra muito do enfrentamento. Eu gosto também da palavra. Essa palavra é saudável, essa palavra... É poderosa. É mesmo, né? Eu estou procurando aqui um adjetivo para essa palavra, mas é isso mesmo. Porque ela faz você saber onde você está. Exatamente. E não ter medo. Porque o Senhor não nos deu um espírito de medo. Isso. Ele nos deu um espírito tem sobre nós um espírito de poder, de amor, de moderação, né? Enfim, então, a gente, quando fala do enfrentamento, não é uma irresponsabilidade sair fazendo tudo de qualquer maneira, né? A gente está falando de planejamento, a gente está falando de 2026, viver um novo tempo, ou dar sequência ao tempo que Deus estabeleceu, planejamento, ação, tudo isso. Mas o enfrentamento mesmo insegura, mesmo com medo, eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Estar aqui num podcast para mim é desafiador. É mesmo. É muito desafiador. Ela é maravilhosa. Mas é um enfrentamento. Ai, gostei disso. Mas é um enfrentamento. Então a gente vem mesmo com algumas inseguranças, com medo, com vergonha de estar com as câmeras, às vezes, pastora Cris, as pessoas olham assim, pelo fato de você estar sempre fazendo a mesma coisa, você faz assim, plena, linda, maravilhosa. Só Cristo sabe. É verdade, tem as borboletas aqui dentro. Lembrei da minha amiga, a missionária Alessandra Freitas, ela fala que vinha umas borboletinhas. Ela fala, na barriga dela. Eu falei, mesmo. meu Deus. São enfrentamentos, tipo assim, eu vou no nome daquele que me chamou para fazer.
O que vai acontecer lá? Deus vai se responsabilizar. Isso claro mesmo. que com uma consciência, né? Sabendo aonde está e como estar. Então, isso são os enfrentamentos da vida. Os enfrentamentos. E a gente E precisa... Deus dá vitória, né? Deus dá. Eu lembro de uma paciente que chegou para mim, ela falou assim, Cris, eu preciso desenvolver uma oratória, eu preciso não ter... Ela tinha uma fobia social, falar em público e estar com pessoas. E aí nós começamos com dose homeopática esse enfrentamento. Então, começa a falar ali com o frentista, um bom dia, obrigada, porque ela tinha além disso, ela tinha TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, esses alto grau, pequenos... então, Alto grau. E a fobia social. E como então, você aconselhou ela? Comecei com pequenas, é que eu falo que é dose homeopática dos enfrentamentos. Então, ela começar a falar com um frentista, com um caixa do supermercado, até chegar no púlpito, até chegar na escola dominical, até ela começar a falar. Então, foram um ano, ali mais ou menos quase um ano de enfrentamento. Então, esse enfrentamento fortaleceu o quê? O eu dela. E esse eu deu condição para ela enfrentar os desafios que é a resiliência. Porque a resiliência está muito ligada ao eu vou continuar seguindo, mesmo com os obstáculos. Eu vou continuar vivendo os propósitos de Deus, mesmo com as críticas. Porque a crítica, ela tem um efeito colateral no ministério, que é o aborto ministerial, até o aborto espiritual. Porque quando eu critico a Zilda, se ela não tiver com esse ego fortalecido, com essa convicção do chamado, com a identidade que ela tem como Cristo, como Jesus teve lá no deserto, que eu dei aquele exemplo, ela vai parar. Daqui a pouco ela desliga as câmeras e sai. Não, é plano de Deus. Mesmo com uma possível crítica, vai continuar. Me lembro, Zilda, e falando aqui da crítica, te dando exemplo, mas agora eu vou pegar o meu exemplo. Eu estava indo para uma conferência de mulheres e, de repente, uma pessoa mandou um print acho que de um culto, de um culto que filmou, enfim. E aí eu dei uma palavra, uma saudação, agora eu não me lembro mais, e aquele culto que foi transmitido, e ela tirou um print de algumas pessoas criticando aquilo que eu tinha dito no púlpito, me confrontando, né? E eu estava indo para aquele congresso de mulheres, toda cheia da presença de Deus, toda entusiasmada, e de repente a Thaisinha, que é uma querida minha, que tem me ajudado muito, eu falo que é meu braço direito e meu braço esquerdo, né? A Thaisinha, acho que foi a Thaís que estava comigo, ela falou, Cris, olha isso daqui, né? E eu olhei aquela crítica. Na hora, veio uma tristeza tão grande no meu coração, que eu falei, nossa, será que eu deveria ter falado aquilo? Será que eu deveria ter tido essa postura? Olha, mexeu comigo. E aquilo que estava tão alegre, indo para uma conferência ministrar, de repente veio um balde de água fria, um bloqueio. Até que eu redirecionei aquilo. Eu falei, parou, eu vou tirar a minha alegria, aliás, eu vou perder a minha alegria, vou perder o meu entusiasmo, a motivação que Deus colocou no meu coração para levar para essa igreja que eu tô indo por conta de A, B, C que me criticou. Eu sei quem me chamou, eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei das experiências sobrenaturais que eu tive no meu quarto com o Senhor, eu sei. Então, isso é desenvolver resiliência, mesmo com as críticas. Eu subi naquele púlpito, que era num outro lugar, né? Mesmo com aquela crítica gritando na minha alma, possibilidade de falar, cala, Deus não te chamou não, Deus errou, não confronta não, você não tem palavra, olha a sua oratória, olha, enfim, né? Eu subi naquele outro púlpito e aí eu dei o meu melhor. Eu disse, a crítica não vai me parar. E era uma ação do inimigo também. Uma ação do inimigo também. Aí que vem o discernimento. Isso mesmo, Zi, que é importante ter. Aleluia. Porque eu falei assim, não vai me calar. Do inimigo tá usando de pessoas, não vai me calar. E era justo naquele momento. Justo naquele momento. Porque eu falo, Cris, sempre, pastor, aqui, que o inimigo ele não dorme, ele age. Enquanto nós estamos cochilando ali, né, lerdando, ele está trabalhando. Você acha que ele não viu que você estava indo para uma conferência? É verdade. Talvez a outra, né, que eu não sei quem é, mas está tudo bem também. E ela nem imagina que foi ele que fez ela mandar só para te desmotivar. Sim, e eu tenho certeza, assim, as pessoas que tiram um print e mandam, né, de uma forma tão negativa, né? Tem. Eu falo assim, são os filhos de Belial. Que não se contenta ver, precisa mandar pra gente, sai né? Daqui, Satanás, sai daqui, espírito do diabo. Eu falo essas coisas. Entendeu? Tem coisas que não tem necessárias. Já sempre acontece isso comigo. Quando eu falo alguma coisa aqui que não agrada a todos, isso é verdade. Meu filho está aqui, é testemunho. Eles printam e escrevem. Olha que você falou isso foi desnecessário. Eu saio daqui, sou invejosa, saio daqui. Eu mando comando. Mesmo. Essas coisas não podem nos paralisar. É isso mesmo. Entendeu? Se porque o céu te mandou, vai, né? A gente tem direção. Isso eu mesmo. sei porque eu estou aqui. Eu sei porque o Senhor colocou
né? As senhoras, gente. Ah. É porque nós somos tão íntimas, aqui chega a ser você, É Cris, é doutora, é Miss, é mesmo, tudo um né? pouco, né? Mas ela sabe do respeito Eu que eu sei. tenho, do carinho, né? Se Deus direcionou eu a convidá-la, é porque com certeza já estava no plano do Senhor e na agenda do céu. E porque uma amada hoje, por que não um amado vai pegar uma dessas falas e vai começar a executar? Espere um pouquinho, esse excesso de pensamento que está cansando. Gente, excesso de pensamento envelhece. Excesso de pensamento traz dor que você não precisa carregar. Então esvazia essa mente aí, manda comando para ela. Fala, não, aqui não, aqui não. Deixa eu renovar minha mente, porque Paulo ele vai dar uma receita poderosa. Maravilhoso. Né? E tudo procede da nossa mente. Né? A nossa mente é o campo de batalha que Satanás não vai desistir, ele vai querer fermentar ali. Alguém pode dizer assim, pastora, mas eu sou cristão, Satanás não pode assoprar nada na minha mente. Isso procede sim ou não? Sim, claro. Apóstolo Paulo vai falar ali em Efésios sobre o dardo do maligno. Por isso que ele está falando muito sobre o capacete da salvação. Uau. É blindar essa mente. Quando a gente coloca a armadura e dentro da armadura tem o capacete da salvação, ele fala assim, blinda essa mente. Blinda com aquilo que transcende, né? Porque o inimigo, ele fez isso como um exemplo com Jesus. A gente vai ver vários outros. A ação do inimigo e continua. Não é porque nós somos, é pelo contrário, né? Nós somos filhos de Deus, temos esse chamado, vemos o chamado, aí que parece que o inferno todo se levanta para tentar nos paralisar. Então, não estamos blindados. A diferença é o que você trouxe para a gente. O que eu vou fazer com os pensamentos? Quando eu recebo esse dardo do inimigo que vem na minha mente, o que eu vou fazer? Eu vou descartar? Eu costumo dizer, duvide dos seus pensamentos. Nem tudo que você pensa é real, porque a mente, ela mente. A mente, ela mente. A mente, ela mente, porque às vezes esse pensamento que está brotando aí não é seu mesmo, é do inimigo. E a pessoa fala assim, Cris, mas como eu sei que isso é meu pensamento ou do inimigo? Basta você começar a analisar o que você está pensando. De repente começa um pensamento com relação ao teu casamento que você não pensaria. Aí está brotando esses pensamentos. Do inimigo, né? Sobre você. Então, comece a duvidar do que você está pensando e olha, aquilo lá que não é de Deus, que não é saudável, corta os pensamentos mesmo, joga para longe, substituindo os pensamentos, porque essa é outra receita. Como que eu corto, né? Como eu corto esses pensamentos tóxicos sobre mim, o que eu tenho sobre mim, seja minha crença limitante ou aquilo que é do inimigo. Então eu substituo os meus pensamentos. E nós que somos cristãs, traga a palavra como existência. Uau. Eu sou amada, eu sou escolhida, justificada, o Senhor me perdoou, eu sou nova criatura, novas vestes. Traga a existência, a palavra sobre você. Então começou os pensamentos, não pode, você não consegue, olha a tua família, olha o teu jeito, olha o teu cabelo, olha a tua cor, olha isso, olha aquilo, olha, você não tem uma boa oratória, você não tem enfim, as críticas, né? Começou a pensar, é tóxico, tá te deixando triste. Pensamentos que você fica até com vergonha de verbalizar. Traga a existência a palavra, cortando esses pensamentos, trazendo quem você é e a promessa do Senhor sobre a sua vida, que é uma automotivação para 2026. Creia que Deus é fiel para cumprir a promessa que Ele fez sobre a sua vida. Aleluia. Então, traga a existência através da palavra, profetizando o que? A promessa do Senhor. Não, eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Eu sei que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, meu Redentor, Ele vai cumprir. Traga à memória o que te dá esperança. Essa é a receita para uma mente equilibrada, saudável para 2026. Glória a Deus. Em nome de Glória Jesus. A Deus. Brindar a mente é protegê-la, né? Proteger os pensamentos, proteger as emoções, proteger até de tomar as decisões. Então, que nós viemos nos conscientizar e pedir para Jesus brindar a nossa mente. Porque Satanás, ele entra colocando na primeira pessoa. Descobri esses dias. É isso mesmo, Zilda. É isso mesmo. Eu descobri lendo, procurando algo ali. Na primeira pessoa, ele vem como se você, por exemplo, nossa, mas será que eu vou... Nossa, eu fiz feio. Nossa, eu não deveria ter falado. Nossa, eu preguei sobre isso, mas eu deveria ter pregado sobre aquilo.
São vozes que o inimigo coloca na sua mente como a primeira pessoa, achando que você é culpado daquilo. Então, quando nós traz essa blindagem, que você foi feliz em falar sobre o capacete, né? Sobre esse capacete que guarda a nossa mente, é brindando ela. É isso mesmo. E nós só conseguimos brindar a mente na oração, buscando uma mente brindada quando renovando ela pela poderosa palavra de Deus. Através do devocional. Tem pessoas que se alimentam 2 vezes na semana pela palavra na igreja. Então, quer ter uma mente equilibrada, uma mente de Cristo, uma mente... a metanoia, como o apóstolo Paulo diz, é o seu devocional em casa, tempo de oração, e cuidado com aquilo que você está escutando, com aquilo que você está acessando, com aquilo que você está lendo. Então, a gente ter realmente essa cautela, esse zelo. Eu vou trazer aquilo que é bom. E não é ficar numa neura, porque, né, pode ser que as pessoas... Né, tem alguém que fala assim, então eu vou ficar numa redoma, uma neura para não escutar as notícias, como foi o exemplo. Não. O que nós estamos sugerindo aqui é não um excesso de notícias ruins. Isso não precisa. Você pode ficar longe disso. Você pode ter uma consciência do que está passando, né? É filtrar, isso, né? E filtrar. Agora, o que eu vou colocar dentro de mim, sim, aquilo que vai edificar o meu coração. Então, se eu sento para assistir alguma coisa, eu vou assistir uma coisa boa. Se eu vou ler um bom livro. Isso. Né? Então, se eu vou conversar, eu vou ter uma boa conversa. Então, com as pessoas certas. Com as pessoas certas. Isso tudo faz parte de uma blindagem de mente. Né? E isso não te deixa numa bolha e nem uma neura. Cris, eu não posso saber o que está acontecendo no mundo. Claro, você vai ter pode. pequenas informações, né? Mas a quantidade maior de coisas tem que ser positiva dentro de você. Você vai escolher. Ou você vai colocar coisas boas, funcional dentro de você, coisas saudáveis dentro de você, ou coisas tóxicas. Então é a escolha. O que eu vou assistir? Eu vou assistir uma coisa ruim ou uma coisa boa? Eu vou assistir uma coisa boa, né? Ou escolher assistir algo bom, ver algo que vai edificar meu coração, ser saudável para minha família, ser saudável para mim, ler coisas boas. Então, ao invés de ficar tendo notícias de fofoca, veja um podcast como esse, ao invés de ficar só dando ibope para fofoca, e daqui a pouco você não está acreditando mais ninguém, porque pastor caiu, porque fulano caiu. Agora para a fofoca de ver isso, gospel, misericórdia, né? A fofoca gospel. Você vê? Só sangue de Jesus. Pessoas têm prazer. Isso é o próprio diabo. Exatamente. Tem prazer. Um desserviço, né? De ainda não manda para mim em nome de Jesus. Não manda também para mim, não. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E o tempo que eu tenho, eu vou gastar com aquilo que é bom. Isso aquilo que mesmo. é saudável. Mas a fofoca gospel, gente, pessoas ali têm prazer de ver a desgraça acontecer na vida de outra pessoa. Aí aquela outra pessoa recebe informação, tem mais prazer ainda para dividir para outra. Isso é você que dá comando para sua mente. Não é saudável? Deleta. E manda lá, por favor, não quero saber. Porque ser verdadeira chega a ser um pouco chato, né? Mas só confirmando o que a pastora disse, é que nem todo pensamento vem de Deus, e eu vou mostrar para você na Bíblia que nem todo pensamento, né, pastora? É isso mesmo. Vem de Deus. Não é porque eu sou cristã, não, irmãos. Se de vez em quando azia que não puxar o freio de mão, ó, o pensamento voa. É isso. E daí mesmo. eu tenho que ir lá catar e colocar na cachola. Certo. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 10 e verso 5. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Glória a Deus, é isso mesmo. Levando cativo todo pensamento. Pensou algo que gera medo, culpa ou condenação? Rejeite. Substitua pela palavra. Isso é colocar o capacete. É guardar de todos aquilo que não procede de Deus, nos olhos, no ouvir. Porque primeiro eu olho, depois eu escuto e depois eu processo. É isso mesmo, é isso mesmo. Tem uma frase, eu não sei se eu já falei no outro podcast, mas enfim, Nietzsche, eu não sou leitora de Nietzsche, mas eu acho que foi o próprio Nietzsche que falando que o corpo é um fio condutor da alma, né? E tudo aquilo que, então, que a gente pensa, esse fio condutor, essa conexão, tem que estar muito equilibrado. E a gente que é cristão, a gente sabe que é pela palavra mesmo. Tem que ser, né, amiga? Tem que ser pela palavra, porque a mente é um portal. Exatamente. Daqui a pouco
que eu estou entrada pensando, espiritual. eu estou executando. Quantas pessoas que já chegou crise, eu já pensei nisso que foi ruim, de repente eu estou executando. Que eu sou da terapia cognitiva comportamental, né, da TCC, e a tríade nossa é o que eu penso, o que eu sinto e o meu comportamento, né, que é a base, né? E quando essa tríade está disfuncional, o meu comportamento vai ser totalmente disfuncional. Daqui a pouco eu estou agredindo alguém, né, de uma forma comportamental, daqui a pouco eu estou tendo comportamentos ruins, enfim, mas fruto daquilo que eu estou pensando e daquilo que eu estou sentindo. Então, que possamos entender isso, levar com seriedade agora para 2026 e saber que aquilo que eu estou pensando, aquilo que está sendo fruto do meu coração, dos meus pensamentos, vai reverberar, vai resultar nos meus comportamentos. E que os nossos comportamentos sejam para edificação. Apóstolo Paulo vai dizer assim, em Efésios ele vai dizer assim, fale aquilo que edifique aos que ouvem. Uau. Né? Então, que possamos ter esse comportamento, essa postura, sermos agentes curadores de outras pessoas e não gerar feridas em outras pessoas, né? Que 2026 possa ser essa tomada de decisão. Então, passo por uma autoanálise, uma reciclagem dentro de mim, percebo como eu estou, o que eu preciso fazer para melhorar em mim e por mim, e isso vai transbordar nas pessoas que estão à minha volta. Uau. Isso é um resultado maravilhoso. Aí, de repente, a casa está sendo uma casa abençoada, os relacionamentos são relacionamentos abençoados, a pessoa está fazendo uma diferença por onde passa, sabe? Sendo essa fonte para os sedentos. Como que a gente vai jorrar a fonte de água viva, sendo que nós estamos tão disfuncional, com comportamentos tão tóxicos, tão ruins, ferindo outras pessoas? Que possamos, em nome de Jesus, sermos bálsamos e não sermos pessoas que contribuirão para as feridas, né? Não, que seremos bálsamos esse ano. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que 2026 seja assim, um dos melhores anos que nós iremos viver para a glória do Pai. Amém. Né? Que nós venhamos dar um pouco mais de atenção para aquilo que é bom, aquilo que nutre a nossa alegria, que nos traz satisfação. Eu não estou dizendo que a tristeza, o luto, a dor não vai chegar. Vai chegar. Pode chegar a qualquer momento, né? Na minha porta, na sua porta. Só que eu tenho que saber como que eu vou lidar com essas situações. Porque eu fiquei anos com depressão porque eu não sabia lidar com a situação. E na minha cabeça foi implantada uma informação assim, cristão não precisa de buscar ajuda em psicólogo, psiquiatra. Isso é para quem não tem Deus, para quem não é cristão de verdade. Então, eu cresci com essa informação. Então, até que algo fosse desconstruído dentro de mim, passou-se quase 40 anos. Porque desconstruir, pastora, dá mais trabalho do que construir. Então, quando a chave vira e eu consigo passar para o outro lado, na minha mente, que era possível eu ser mais leve no pensamento. É verdade. Mais leve nas minhas emoções. Gente. Isso é libertador, eu não quero é? que todo mundo seja. Porque isso é libertador. Porque muitas pessoas estão procurando libertação de espíritos, ok? Estão aí perturbando. Mas tem pessoas que parece que está liberta no espiritual, mas a sua mente está conturbada. Tá preso, é uma prisão invisível. Jesus veio para libertar e a gente fica numa prisão invisível que é do campo de alma. Do campo de alma. Uma deformação na alma. E o inimigo, ele é oportunista. Não deis lugar ao diabo, a palavra diz. Então, se a nossa alma é um território de vulnerabilidade, ele vai atuar. Ele vai atuar na sua identidade, te deixando com baixa autoestima, um excesso de insegurança, com crise existencial, com angústia, depressiva, medo, fobias, e ele vai atuar. Ele é oportunista. Ele vai ver uma oportunidade. Mas quando nós temos essa blindagem, quem nós somos em Deus, ressignificadas, curadas, entendendo o nosso propósito, né? Resiliente. Ninguém segura uma mulher assim, um homem assim. Se torna pessoas que vão gerando ministérios, gerando pessoas, gerando sonhos. E isso está muito ligado àquilo que está dentro de mim. Então, não vou precisar ser motivada pelo terceiro. Eu tenho uma automotivação. A automotivação é, eu vou continuar, mesmo com os desafios. E uma coisa que você disse muito interessante, Zilda, que nós não estamos aqui levantando uma bandeira, de uma apologia, dizendo de um mundo perfeito, não, que tudo dá certo. Isso foi muito importante que você trouxe. Mas a diferença é que nós não vamos ficarmos paralisados, presos da nossa dor. Vamos ter 2026 desafios?
Vamos ter. Mas esses desafios nós vamos passar no Senhor. É verdade. Nós vamos passar da melhor maneira possível. Mais uma vez, o fardo com o Senhor é leve e suave. Vamos ter problemas? Vamos. Vai ter momentos de choro? Sim, mas o choro vai durar uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. Ou seja, o choro ele tem um tempo. Essa noite não é literal. Essa noite vai passar. Eu só estou chorando. Eu não vou ficar nesse estado de choro. Então eu vou só passar, é transitório. Então, vai ter momentos que vamos ter notícias ruins? Sim, mas nós não vamos ficar nas notícias ruins. Então, o apóstolo Paulo vai dizer assim, a gente está falando muito do apóstolo Paulo, a gente aprende muito, né, com as cartas paulinas. Ele é fantástico, ele é uma bênção, né? Ele foi uma bênção. Eu falo que quando eu chegar no céu, vai ser uma das primeiras pessoas que eu quero grudar no pescoço. É verdade, né? No pau. É verdade. Irai-vos, mas não pequeis. Ele está falando assim, eu reconheço que vocês têm o quê? Uma oscilação. Então vai ter a ira, vai ter momento que nós vamos irar, vai ter momentos de chateação, só que não vamos pecar. Então existe o depois. Então vamos ter momentos de notícias não tão boas. Sim, vamos isso chorar. É vida real. Só que pé no chão, pé né? no chão. Só que a gente mesmo assim vai dar fruto, vai louvar a Deus, vai glorificar o nome do Senhor, vai dar testemunho. Não vamos abortar os sonhos do Senhor. Aleluia. Nós vamos gerar os propósitos do Senhor. E isso também parte do quê? De entender o meu propósito e encontrar um sentido de vida. Quando eu tenho um sentido de vida, e isso foi Viktor Frankl, ele tem um livro que foi best-seller, que é O Sentido da Vida. Eu acho que é isso. Dá um Google, a pessoa encontra. Ele estava no campo de concentração na época do Holocausto. Viktor Frankl perdeu a esposa. Viktor Frankl viu os amigos serem mortos pelos nazistas. Viktor Frankl passou por tudo isso. E ele depois saiu, escreveu um livro, inclusive é o pai da logoterapia. Ele traz uma técnica que nós terapeutas usamos bastante, sim. né? Excelente. E tipo, um determinado momento que é, Viktor, como que você conseguiu passar pelo campo de concentração e permanecer o sentido de vida? Então, mesmo dentro de um campo de concentração, tinha uma automotivação, tinha resiliência, tinha uma esperança. Eu vou passar, e isso tem um propósito. Então, que possamos aprender que, mesmo nos momentos difíceis, nós só vamos passar, mas nós não ficaremos. Temos sentido de vida, temos um propósito para tudo isso. E isso facilita muito no que nós chamamos de resiliência, do começar e dar continuidade a 2026, vivendo os planos de Deus. É decisão que ele tinha tudo para também querer morrer. Isso, tinha. Pessoas se suicidaram. Falar, quer saber? Não tenho mais ninguém. É verdade, não mas tem ele mais ninguém. Ressignificou. Vou dar a volta por si. Tem um propósito. E olha quantas pessoas ele não pôde ajudar através do livro dele. Milhares de pessoas. Um excelente livro dele, né? É, exatamente. Que traz, vale assim, a pena o pessoal ler. Vale a pena, sim, porque a sua mente ela é levada a estar no estado da dor e sair dela. Isso é para poucas pessoas que conseguem. E Deus, ele é tão prova que Ele está conosco todos os dias, através do Espírito Santo. Não é só nos momentos ruins ou momentos bons. É todos os dias. Tanto nos dias bons como nos dias ruins. Essa é a convicção que precisamos ter para passarmos por tudo, vivermos esse ano de 2026 com mais leveza. Com mais leveza, mesmo os momentos difíceis. E Jesus ele vai dizer assim para João, em Apocalipse, ele vai falar, escreve para as igrejas, ele vai dar um feedback para cada igreja, para 7 igrejas. E no final da carta, que foi ditada por Jesus, olha que recado lindo de Jesus para as igrejas, ele vai dizer, ao que vencer. Ele está falando assim, ao que vencer vai ter que passar, porque existe ainda uma guerra que, ao que vencer, é uma ação, é para quem permanece, é aquele que vai vencer. Então, aquele que vai vencer, ele está em movimento. Nós não vamos parar. Então, ao que vencer, herdará todas essas coisas, terá um novo nome, enfim, todas as promessas que o Senhor tem para a gente, para o povo dele, para nós, é a palavra condicional, ao que vencer. Ainda existe uma jornada, né? Ainda existe um percurso, mas nós vamos vencer. Mas isso é tomada de decisão, porque é aquele que vencer. Pode ser que tenha gente que não vai vencer.
Ao que vencer, aquele que permanecer, aquele que continuar. É contínuo, né? Contínuo. É contínuo. Então, que seja essa verdade para a gente em 2026. Esse ano que se inicia com possibilidade de refazer, de recomeço, de trazer o sonho. Esses dias eu falando de sonhos, Hilda, alguém falou assim, Cris, falar de sonho hoje é uma utopia. Eu disse, como assim? Né? As pessoas não estão acreditando mais, né? Não estão sonhando. Sonhando é combustível para a alma. Se você para de sonhar, então para de viver, né? Vegeta, porque aí você vai sobreviver. E Deus não tem a sobrevivência, Ele tem vida. A palavra é vida e abundância. Então, como assim sonhar? Não, a gente vai continuar sonhando. Vamos sonhar e vamos executar. E os sonhos na direção do Senhor, né? Glória aí pronto, a Deus. Ninguém segura. Ai, gente, eu quero ficar mais contigo, gata, porque você celebra, você derrama, você, com a ajuda do Senhor, faz eu ficar bem sempre. Amém, aleluia. Faz eu ficar bem sempre. Muito bom, muito bom. Estar com pessoas que produzem em nós. Tem isso. Porque Deus usa pessoas. Amém. Né? Deus usa pessoas para produzir, ativar em nós esperança. Ativar em nós palavras assim, uau, eu pensei um monte de coisa menos nisso. E aquilo que eu não pensei é o que virou, né, ali, aquele momento crítico, árduo que nós estávamos passando, ou que você esteja passando. Mente é porta de entrada espiritual. Então, eu quero fechar esse podcast com esta palavra. Sobre tudo que deva guardar, guarda o teu coração. Provérbios capítulo 4, verso 23. Então, evite conversas negativas, evite mesas doentes, saia dela. Não fica com medo de sair, não. Levante-se e sai, pede licença e sai com categoria. Eu já fiz isso, Miss. E é tão bom, não é? Não, foi curador para mim. Foi curador? Eu acho que era isso. Isso era o ponto final que precisava fazer para que eu conseguisse romper e fechar aquele ciclo. Amém. Glória Saia a Deus. de lugar que Jesus não está mais. Tem ambiente até que parece, né? Que Jesus está, né? Depois só hotelaria e mecanismo de coach, enfim. Mas Jesus não está. Então, né? E isso adoece. Adoece demais. Tem pessoas doentes adoecendo outras pessoas. E nem ela percebe. É isso mesmo, nem ela percebe. Nem ela percebe. Então, se cure para depois, que nem assim, foi se curar em Cristo com a ajuda de pessoas, para hoje estar aqui, trazendo uma palavra de libertação, de cura, de transformação, de mente saudável, porque tudo começa no teu coração. E coração nós generalizamos aqui, mas a palavra vai dizer que o coração é o quê, pastora? A mente. É isso mesmo, está aqui, ó, nesse campo. Isso mesmo, da mente. Então, evite conversas que ferem a sua fé, evite ouvir músicas. Tem música circular aí, gente, que deprime a pessoa. Isso mesmo. Teve uma coleguinha minha esses dias atrás e mandou uma música para mim. Eu fiquei até um pouco assim, eu fui ouvir. Eu ouvi a música? Claro que eu fui ouvir. Gente, a gente tem que ter conhecimento de tudo. Senão você não sabe defender. Né? Eu falei, mas essa música, eu fui ver a letra. Eu ouvi a letra, eu ouvi de novo. Para mim, não é coisa da minha cabeça. Será que essa minha mente está agora enlouquecida? Aí eu não mandei mensagem, mas eu liguei para ela. Eu falei, meu amor, de quem você recebeu essa música? Ela, não, eu estava aqui pesquisando. Meu Deus. E eu estava meio triste, eu fui ouvir essa música e eu falei, como você ficou depois que ouviu ela? Ela, mais triste ainda. Eu falei, você vai morrer se você continuar ouvindo essa música. Uma desgraça. A música é só música de desgraça. Sem contar que crente não precisa ficar ouvindo música. Coloca um louvor que glorifica o céu, né? Que traga o céu para a terra e que a sua alma de verdade, venha ser alimentada por um louvor, porque é possível. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Quando vai ouvir uma música que só vai te deixar mais para baixo, então isso é coisa que o inimigo coloca na mente, entendeu? Eu vou dizer, se não é Deus que está governando, quem está governando? É isso mesmo, é o inimigo. Esse corpo, essa alma precisa de um espírito. Ou o espírito de Deus, ou o espírito maligno. Não tem outro caminho. Então, para não ficar só aqui, nossa, mas não de que a Zita está tirando. Eu estou tirando de onde, quem sabe? A psicóloga Cris aqui, né?
que ela é pastora ali da Igreja Genuína, Isso, né? a Comunidade Cristã Genuína. Comunidade Cristã Genuína do pastor César Cavalcante. César Cavalcante, uma mulher entendida da palavra, teóloga, mulher que vive o cumprimento daquilo que Deus tem colocado na mão dela. Eu não estou puxando sardinha nem saco, não, porque ela nem sabe. Aleluia. Né? Que agora já vai estar lá nas Américas. Oh, glória! Ui! Atenção, atenção, maio! Europa chegando. Nós vamos talvez se encontrar lá. Eba! Deus, ele é maravilhoso porque ele faz isso. Vai passar lá Portugal, para a Alemanha, enfim. Então, eu jamais traria uma tese aqui sem ter fundamento para confundir mais ainda mentes de pessoas. Porque eu estava falando com a pastora Cristiane, antes de nós começarmos, que nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. E o que é ser embaixador de Cristo na Terra? É você representar o próprio Cristo na Terra. Aleluia. Então, a minha profissão não pode estar na frente do meu chamado. Se eu não conseguir aplicar Cristo Jesus como Salvador e Senhor, nada adianta, é só blá, 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 blá. Não se resolve. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. A gente tem uma patente, né? Nós somos esses representantes. Aleluia. E como escolhidos, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? E de levar Cristo, ser essa luz, ser esse sal. E com essa verdade, a gente acaba não barganhando. Não barganhando. A gente não negocia o quê? O isso. privilégio de sermos escolhidos essas embaixadores ou embaixador de Cristo, do Evangelho, das boas novas, né? Estamos calçados com o Evangelho da paz. Então, onde a gente chega, a gente leva esse shalom para as pessoas. Como vou repetir, somos essa fonte a jorrar para os sedentos, esse tempero que o mundo precisa. Então, como precisamos estar bem e viver debaixo desse chamado, sem negociar, cuidando da nossa saúde mental, cuidando da nossa saúde espiritual a cada dia, fazendo a manutenção todos os dias, ali no quarto, no secreto, né? Que Jesus ele vai ensinar isso. Entra no quarto, fala em secreto. Precisamos continuar fazendo essa manutenção para a glória de Deus. E aí, muito bom. É só viver os planos do Senhor e viver e falar como lá Cantares diz, né? O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Gente, eu tô tão feliz que, olha, 2026 eu já estou tomando posse de todas as bênçãos, de todo o milagre, de toda a positividade, tudo aquilo que o Senhor reservou para nós. O que Deus tem para nós é coisas grandes. Está escrito aquilo que não chegou no meu coração e não subiu para minha mente. É o que o Senhor tem reservado só para mim? Não, para todos vocês. Então, comece hoje aí, através da oração da pastora Cristiane Silva, que estará aqui profetizando saúde mental. Não adianta termos dinheiro, nem um carro, nem uma boa casa, nem uma chácara, uma fazenda, um sítio, se você não tiver saúde para aproveitar de tudo isso. Não adianta ter uma boa poupança se você não tem saúde mental para também viver tudo isso. Então, eu preciso de saúde no físico, meu espiritual está ligado com o céu e com uma mente assim brilhante que reflete a graça do Senhor. E a Bíblia vai falar sobre os pensamentos que eu devo focar. Paulo ele vai enfatizar sobre tudo o que devemos pensar. Pensar no quê, pastora Cris? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Aleluia. Tudo que é de boa fama. E se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Dá uma Glória receita a Deus. aí? Amém. Não, Total. uma receita? Todos os nutrientes para viver um ano maravilhoso. Pensa naquilo que é bom, naquilo que te traz esperança, naquilo que é saudável. Tá no Aleluia. texto, né? Amável. Glória Pensa a Deus. nisso, nutre com isso. Eu quero ver, eu duvido que Satanás vai ter chance de falar, vai morrer, viu? Toma remédio para dormir. Ainda que tenha que tomar, tome. Se o médico mandou, tome, para você ter essas energias que está faltando no corpo, que foi o desgaste. Mas você não pode ficar muito tempo nisso, não. É por um tempo, só um tempo. Depois tem que continuar ali a ter uma vida plena em Cristo Jesus, né, pastor? Glória a Deus, é isso mesmo. E Deus tem isso para nós. Em nome de Jesus, esse ano, que todos que ficaram conosco nessa conversa edificante Foi também, gostosa. que eu saio daqui. Eu espero que do mesmo jeito que eu estou saindo, tão edificada, tão leve, Aleluia. tão encorajada para 2026, que todos que estão nos acompanhando possam receber Em nome de Jesus. dessa unção que está neste ambiente, deste lugar. E quero deixar uma palavra
Zi, você me permita Com certeza. liberar sobre a vida dos nossos irmãos, nossos amigos, familiares, pessoas que estão nos acompanhando, uma palavra para agregar tudo aquilo que o Espírito Santo já nos conduziu nessa conversa, que está em Josué 1:9. Diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. E a palavra é por onde você andar em 2026, em nome de Jesus. Coisa Amém? linda, coisa linda, a maravilhoso. palavra sobre as nossas vidas. Aleluia. Seja forte e corajoso. Não desanime. É uma coisa que vem de convicção e de certeza. Brota na nossa alma a palavra que vem do Espírito. Uma ordem de comando do Espírito gritando na nossa alma. Essa palavra de que vai nos impulsionar a vir 2026. Glória Não a Deus. temas, Nós só nem ser vamos, forte e corajoso. nós nem vamos entrar na palavra desânimo, porque vai estender mais. E a pastora tem compromisso. Nós temos que almoçar juntas. Hoje eu duvido que ela vai embora sem almoçar comigo. Coisa maravilhosa. Uma agenda linda que Deus proporcionou hoje pra gente. Aleluia. Mas o desânimo pega, viu, gente? Quer um conselho da Zi? Se afaste de quem só está desanimando você, só te põe para baixo. Porque o desânimo é algo que a Bíblia vai dizer. Se afaste. Deus, Ele quer coisa nova para as nossas vidas. Uma pessoa desanimada desanima a outra. Ela não fez, ela não quer que você faça. Para ela não foi bom, para você ela também acha que não é bom. E isso vai cansando a sua mente, vai trazer excesso de pensamento. E não é isso que Deus quer para todos nós. Ele quer que nós estejamos bom ânimo. Se Ele falar, seja forte e corajoso e não se desanime, é para você não deixar o desânimo tomar conta do seu coração, da sua mente, da sua vida. Então, que você pegue todas essas palavras que você ouviu, que foi boa, e manda para ou melhor, pega o link, manda para o grupo da igreja, manda para todo mundo, tá bom? Se inscreva no canal, comente, compartilhe e faça seu pedido de oração. Gente, tá vindo coisas boas para a mesa aqui, resultado das nossas orações, porque Deus é Deus de obras completa, não faz nada pela metade. Então, esse nosso primeiro podcast desse ano, 2026, é um podcast intencional para que nós colocamos ordem naquilo que está meio assim, querendo bagunçar. Não, puxa as cordinhas, coloca tudo nos devidos lugares e vá para cima, avance, porque Jesus tem coisa grande para nossas vidas nesse ano. Tá bom? Em nome de Jesus. Pastora Cris vai orar e eu peço carinhosamente a todos vocês, parem um minutinho, por favor. Não sei se é de manhã, de tarde, noite, madrugada. Encosta o seu carro, para um pouquinho aí dos seus afazeres. É um minutinho só. Coloque a mão no teu coração. Se você tiver possibilidade, coloque a mão na tua mente, porque é onde ela vai liberar aqui uma palavra profética. Se você crê, se você acredita, toma posse. Não é amanhã. Nós servimos o Deus de hoje, de agora, de já, e que faz prodígios, milagres e maravilhas na vida daqueles que acreditam. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, eu quero te agradecer por esse tempo. Quero te agradecer por este meu irmão, minha irmã, que neste momento está conosco, conectado neste podcast. Agora, de uma maneira muito especial, visita, Senhor, essa pessoa que colocou a mão agora na cabeça, na mente, de uma maneira, Senhor, profética. Que agora o teu Espírito Santo envolva, tirando toda a depressão, todo pensamento confuso, toda síndrome do pensamento acelerado, toda baixa autoestima, todas as mentiras do inimigo, todas as crenças limitantes. Senhor, e venha com a sua verdade, com a sua palavra, gerando vida, novos pensamentos. Transforma, Senhor, pensamentos de derrotas com pensamentos de vitória, de vida. Transforma, Senhor, a história deste homem, desta mulher. Espírito Santo, agora onde meu irmão estiver, unido comigo nesta oração, transforma, Senhor, transforma trazendo esperança, sonhos, que este ano de 2026, todos os abortos espirituais sejam repreendidos na vida desta pessoa, que possa gerar, que possa ver, Senhor, sonhos sendo realizados, execução, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Senhor, sobre esta vida, dê saúde emocional, saúde espiritual, saúde, Senhor, em nome de Jesus, sobre esta vida, sonhos, projetos. Pai, em nome de Jesus, envolva com a tua paz, envolva, Senhor, com a tua verdade, Senhor, e que este ano possa ser um ano de romper, que as impossibilidades possam ser visíveis na vida
desta pessoa. Nós profetizamos, Senhor, este tempo de graça, de unção, de renovo, de cura e de multiplicação, de bênção ministerial, espiritual, em nome de Jesus. Nós oramos em concordância, crendo no teu poder, crendo na tua intervenção, crendo, Senhor, nas realizações e crendo no testemunho que essa pessoa ainda vai proclamar e vai falar para a glória do teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vida em abundância. Em nome de Jesus. Aleluia. Saúde mental. Em nome de Jesus. Aleluia. Saúde mental fazia. Glória a Deus. Equilíbrio emocional fazia também. Em nome de Jesus, repreendemos todos os transtornos. Não vamos fazer parte da estatística de depressão. Não vamos fazer parte da estatística de ansiedade. Em nome de Jesus, o que o mundo está falando de uma ansiedade, uma pandemia que gera transtornos emocionais. Hoje, em nome de Jesus, nós estaremos vivendo vida e vida em abundância. Aleluia. Em nome de Jesus. Em Aleluia. nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Feliz 2026 para todos vocês. Aleluia. 2026. Feliz 2026. Para sua casa, para sua família. Aleluia. Em nome de Jesus. Em Romperemos e viveremos tudo aquilo que Jesus já decretou que é nosso por direito. Aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Eu falo saúde mental, Brasil, porque cuidar de pessoas também gera cansaço emocional. E nós precisamos buscar em Jesus nosso refúgio. Quando eu preciso, eu corro para a Cris. Quando a Cris precisa, corre para outras amigas. E assim, uma ajudando a outra e juntas somos mais fortes, tá bom? Tá precisando de ajuda? Vai numa psicóloga cristã. Doutora Cris, doutora Mônica, tem outras maravilhosas. E é assim que Deus faz para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. Antes de eu terminar um pouquinho, eu preciso agradecer de todo o meu coração. Foi um ano de 2025 de muita bênção aos meus patrocinadores. Wilma Oliveira, que sempre se disponibilizou em cuidar de mim, hidratar meu cabelo. Muito obrigada, Wilma, que Jesus prospere a sua vida, que o seu instituto venha a ser aí o melhor spa aqui de Boituva e região, em nome de Jesus Cristo. Obrigada, minha amiga, pelo zelo, pelo carinho, e sempre que eu chego naquele ambiente assim, eu sou muito bem recebida, muito cuidada, muito ali, com muito amor da Wilma e da todas as que estão ali com ela. Obrigada, Cacau Garcia, sem palavras. A Gabi, que cuida das minhas unhas, foram um ano ali cuidando, zelando, e elas que muitas vezes ligavam, Miss, não vai vir, meu tempo muito corrido. Obrigada de todo o meu coração a vocês. Eu até me emociono porque Deus, Ele cuida, Ele prepara pessoas para cuidar de nós. Obrigada a Cacau, uma mulher assim que, sem palavras para falar o quanto Deus tem honrado a vida da Cacau, porque ela tem honrado os pequenininhos de Deus aqui na terra. Muito obrigada, Cacau, por você existir, por essa equipe de meninas que estão aí se desdobrando em deixar as mulheres lindas, belas, cuidando, que a gente senta lá para fazer unha e a gente sai com a alma leve, porque os assuntos muito produtivos, é muito bom estar perto de pessoas que agregam valores para as nossas vidas. Eu amo as minhas patrocinadoras. Obrigada, revista Outdoor Regional. Que Deus abençoe a todos vocês, os meninos que trabalham ali naquela revista maravilhosa, a melhor de Boituva e também da região. Eles têm um canal no Facebook que é grátis. Se você tem algum evento, aniversário, casamento, algo que você queira colocar na revista, entre em contato com os meninos da Outdoor Regional e você será muito bem atendido, porque são muito zelosos naquilo que eles fazem. Tenha lá na revista dele todas as informações da cidade e região. Muito obrigada, Outdoor Regional, por nos levar uma coluna ali do Resgatando Valores. Esses dias eu cheguei num restaurante e a moça olhou para mim e disse assim, parece que eu conheço a senhora. Eu dei uma risadinha para ela, não falei nada, sentei para almoçar. Sabe que ela veio para mim com a revista da Outdoor Regional, abriu e falou, é daqui que eu te conheço, porque eles também falam do nosso restaurante. E eu fiquei feliz. Então parece, né? Parece, só que Deus está
por trás de tudo isso também abençoando a vida de vocês. E eu profetizo que muito mais vai vir sobre a vida daqueles que cuidam daqueles que é de Deus na terra. Muito obrigada. Feliz 2026 a todos vocês. A todos os nossos seguidores aqui do Resgatando Valores. Muito obrigada por vocês existirem, por vocês acreditarem naquilo que Deus tem colocado, depositado sobre a minha vida. Eu não tenho nem palavras aqui para agradecer a Deus por tudo que Jesus fez através da minha vida, de cada participante, cada irmão que veio de longe. Uns vieram de avião, outros vieram de ônibus, outros vieram de carro. Às vezes o carro quebrou, dormiu em hotel para estar aqui. Obrigada. Só a eternidade revelará aquele grande dia. Muito obrigada. Não foi para mim que vocês fizeram. Podem ter certeza disso. Hoje, pastora Cristiane, não é por causa de mim. É por causa das vidas que estão nos assistindo. Resgatando Valores chegou no mundo porque eu recebo aí do mundo todo notícia. Então, e inclusive eu quero pedir, coloque o nome da sua cidade, do país em que você está nos vendo, que para mim é muito importante. Resgatando Valores nasceu no coração de Deus e foi derramado ao meu coração para resgatar valores de pessoas que não tinham mais esperança, expectativa de vida. Então, estamos aqui cumprindo um comando do céu que colocou sobre as nossas mãos. Esse podcast, para mim, hoje, muito especial, é de agradecer a Deus por todos os benefícios. Como eu sou uma cuidadora mental, doutora Cristiane Silva também, eu quis abrir esse ano profetizando, como ela já orou, saúde nas vossas mentes. Que as nossas mentes sejam de verdade brindadas pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Que nada desse mundo e dessa terra venha atrapalhar o projeto que Deus tem nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Pelo poder da sua mente. Então, muito obrigada a todos vocês. E eu não posso, né, gente, deixar de agradecer o meu diretor, meu filho Luiz Felipe. Foi um ano que passou muito difícil. Muito difícil. Eu sou um pouco exigente. Quem me conhece sabe que a Zi é um pouco chata. Mas o meu filho é um menino muito sábio. É um menino muito cauteloso, muito pé no chão, que teve muita paciência com a mãe. E eu quero agradecer a Deus pela vida do Luiz Felipe, pela vida do Gustavo também, que cuida de tudo isso aqui no interno, e do meu esposo, que tem assim amparado a mão e muita paciência, para que tudo isso venha chegar com muita qualidade para você. Porque você ficar 1 hora, 2 horas assistindo um podcast, tem que ser coisas boas para te segurar aí, e você também falar, nossa, eu fui abençoada quando eu ouvi aquele testemunho. E aonde eu chego, gente, às vezes até em lugares eu saio assim um pouquinho para almoçar com meu esposo, sempre tem uma pessoa que vai me reconhecer lá e fala, olha, eu conheço a senhora assim, sempre. E às vezes eu falei, meu Deus, agora eu acho que eu vou ter que começar, entendeu? Ir para os lugares que ninguém conhece. Mas, na verdade, eu fico feliz. E é uma felicidade que transcende, porque eu sei que a palavra de Deus está sendo aqui anunciada através da minha vida. Muito, muito obrigada, e que Deus em Cristo continue abençoando a todos vocês de um modo especial, um modelo assim, único, eu posso dizer. Que Deus abençoe. Hoje nós encerramos aqui e eu vou celebrar um pouco mais, aproveitando essa pérola que é cheia de compromisso. Gente, pensa, marcamos. Falei, não, mas agora em janeiro não tem essa, gata, você tem que estar comigo. E muito obrigada, pastora Cris. Leva a paz ao esposo, a toda a congregação, a toda a Thalita Cume, que é uma casa, né, onde você recolhe ali várias mulheres que Deus tem transformado a mentalidade, o comportamento profissional, a vida delas. É verdade. Então, amém, Deus conta amém. com pessoas na terra para fazer essa obra maravilhosa que você está fazendo. O contato da pastora Cristiane Silva, doutora psicóloga, vai estar na descrição do vídeo. Se você, de repente, gostou, quer uma conversa com ela, gente, ela não cobra nada para te direcionar em algumas coisas. Entra lá, pede um conselho, pede uma direção, ela está disponível. Amém, irmã? Amém, amém. Eis-me aqui. Pode contar comigo. Para ajudar. E eu sei que tudo gera dinheiro, tudo é muito caro. E, às vezes, as pessoas falam, nossa, mas eu pagar esse valor numa consulta? Não pago.
Só que se o médico falar que se você tem que tomar uma injeção, porque senão a infecção vai dobrar, você vai lá e paga. Isso é verdade. Não é? Então, quanto vale a sua saúde mental? Pensa um pouquinho, entre em contato e estamos aqui à disposição de quem precisa de ajuda, tá bom? E vai estar o Instagram dela, visita lá, ela tem essa ONG, Thalita Cume, 100% ali por obras de pessoas que queiram ajudar. Pensou em alguma amada que precisa de ajuda? Entre em contato com ela. Ah, quer abençoar? Entre em contato com ela também. Tá bom? Resgatando está aqui, Resgatando Valores está aqui. Não é só por mim, é por todos aqueles que passam por aqui. A bênção que vem de Deus para a minha vida tem que respingar na vida de todos quanto aqui chegar. E eu sempre garanto uma coisa, do mesmo jeito que você chegou, você não vai sair mais. Amém. Tem pessoas que nunca mais foi a mesma pessoa, porque Deus restaurou e mudou a história de pessoas. Um beijo, ó, bem grandão para todos vocês. Amo vocês. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que seja 2026 de conquista, de vitória, de planejamentos, de sonhos, de realizações, no nome poderoso daquele eterno. Eu termino aqui, mas voltarei com mais um testemunho daqui a pouquinho, querendo o Senhor. Porque enquanto eu confio, Ele faz. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.